porque hoje a nossa pauta é muito pertinente, muito interessante, porque nós vamos falar um pouquinho, sabe o quê? Sobre redução da jornada de hora de trabalho por semana. Todo mundo até que quer ir trabalhar, mas com aquele tempinho assim, ó, bem pequenininho, ganhando bem, não é isso? Boa tarde, doutor Tiago. Boa tarde, Renato, tudo bem? É um Tudo prazer bem. estar aqui novamente. É um prazer te receber aqui no nosso programa para você poder, para nós termos esse bate-papo, poder falar sobre essa redução da jornada de trabalho. E o mais interessante que eu estava aqui conversando com o doutor Tiago é sobre, até isso, né, doutor? As pessoas querem trabalhar pouco e ganhando muito. Isso daí em nenhum lugar é mágica, É né? verdade. Então a relação de trabalho tem que ser aquela contraprestação, Isso. onde o funcionário trabalha para receber uma contraprestação equivalente àquilo que ele trabalhou, né? É verdade. É verdade. E como é que está a jornada de trabalho? Está reduzida hoje? Fala um pouquinho para a gente, doutor. Então, durante a pandemia acabou tendo uma crise, né? E nessa crise econômica, muitas empresas acabaram tendo redução de trabalho, né? E com um fluxo de funcionários grande, né, na empresa. Então, dessa forma, o que acontece? A empresa tem menos trabalho, muito funcionário, a folha de pagamento alta, né? Então eles tinham que reduzir de alguma forma. E aí, com isso, qual foi as alternativas, né? Então, durante a pandemia, teve algumas medidas provisórias, nas quais foram reduzido a jornada de trabalho dos funcionários, né, para poder reduzir também o pagamento dos funcionários, já que diminuiu o trabalho, né? Então, acabava sendo uma proporção. Você diminui o trabalho das empresas, diminui as horas trabalhadas pelos funcionários, diminuindo o pagamento de salário, né, tudo de forma proporcional, e isso foi um conjunto para evitar demissões também durante a pandemia. E aí o que aconteceu? A economia foi melhorando, a pandemia diminuiu, e aí a economia melhorando, acaba tendo mais trabalho para as empresas e aí começa a retomar o trabalho daqueles empregados que tinham as suas tarefas reduzidas, né? Então, com isso, volta também proporcional ao pagamento dessas horas que eles diminuíram, voltando a trabalhar e voltando a receber. Mas os funcionários em si, houve-se muitos questionamentos da população mediante a isso, porque as pessoas, aquilo que eu falei, a gente não tão de brincadeira, mas toda brincadeira tem um pinguinho de verdade, porque as pessoas elas se questionavam pelo fato de, tudo bem, reduziu a carga de horário de trabalho, fez com que as pessoas ficassem mais tempo em casa, descansando, repousando, se livrando do estresse do dia a dia, mas só que aí o fluxo financeiro diminuiu também. E mediante a ser adotado isso, tem alguma norma, tem algo assim trabalhista que você queira falar, passar para toda a população mediante isso, de normalização a respeito salarial? Com relação à redução salarial, a CLT, desde 1943, ela proíbe a redução salarial. Então, se o funcionário ele trabalha a mesma quantidade de horas, você não vai poder reduzir o salário dele. Agora, com a diminuição de horas trabalhadas, você diminui o salário proporcional às horas que foram diminuídas, né? Isso foi uma flexibilização da jornada de trabalho, uma flexibilização do pagamento para superar a crise. A crise superada, a legislação ela continua a mesma. O salário ele é irredutível, você não pode reduzir o salário, né? E existem acordos também coletivos, né, para você poder fazer essa diminuição de jornada também. Entendi. Como que funciona, doutor, a carga horária de modelo híbrido? A carga horária modelo híbrido é aquela carga horária na qual o funcionário ele trabalha uma parte, alguns dias em home office, né, e ele trabalha alguns dias presencial na empresa. Tá? Então, na empresa é muito mais fácil de você controlar a jornada de trabalho daquele trabalhador, né? Agora, em home office, existem também possibilidades de você continuar controlando essa jornada de trabalho, né, através de aplicativos, de sistema de login e logout nos notebooks corporativos, né, até pelo celular também você consegue controlar, desde que tenha uma transparência também do trabalho do funcionário.
Com né? certeza. Do funcionário com a empresa e do empregador também com o Isso. funcionário. Mas pela tua experiência no ramo trabalhista, você tem visto que tem dado certo isso, doutor? Então, a minha Desse home office, experiência... a pessoa fica um tempo trabalhando em Sim. casa e outro tempo trabalhando na empresa? E acabou dando certo, porque só que é uma questão um pouco individualizada. Tem trabalhador que se dá muito bem trabalhando em home office, E até em casa, preferem. né? Até preferem, porque pro trabalhador é cômodo, porque você não tem aquela questão de você se cansar no trajeto de casa até o trabalho, do trabalho até casa. Né? Você chega no trabalho já estressado, cansado, né? E no home office você está no conforto do seu lar, né? Agora você tem que ter um ambiente preparado para isso também, né? Em casa, porque tem gente que não consegue, tem filho pequeno, tem os pets, né? Então você tem que programar e organizar muito bem o seu ambiente domiciliar para que você tenha um ambiente de trabalho confortável e produtivo. Né? Quando você consegue aliar isso, o home office é uma maravilha, né? Porque você tem aquela vantagem de economia de tempo também, né? Tem gente que gasta 1, 2 horas indo até o trabalho, né? Então já vai economizar metrô cheio, né? Então você acaba tendo esse conforto, né? E esse conforto, essa diminuição de tempo gasto no trajeto, passa a ser um benefício para o funcionário que trabalha bem e produz bem em casa. Agora, tem funcionários que também já não conseguem ter essa mesma produtividade. Pela agitação do dia a dia que tem dentro do seu próprio lar, como você já acabou de falar. Filhos, independente se for 2 ou 3 ou 4 filhos, e até mesmo os pets estão ali latindo, um late do lado, o outro gato mia do outro lado, vai ficar difícil, complicado. E o mais interessante também que eu quero te perguntar, doutor, é sobre, quando você falou de carga horária, a carga horária, ela vem desde o majoritário até o auxiliar? Ou é de qualquer funcionário? Como é que é? Não, a carga horária, ela costuma ser... aqui no Brasil, adota-se muito a jornada ou de 6 horas por dia ou de 8 horas por dia. Né? A jornada de 8 horas diária, ela é limitada a 44 horas semanais. Então, se você trabalha 8 horas e 48 minutos por dia, já descontando aquele intervalo de 1 hora para a refeição. Você trabalhando 8 horas e 48 minutos por dia, de segunda a sexta, você vai atingir 44 horas durante a semana. Agora, tem gente que trabalha 8 horas por dia certinho, de segunda a sexta, que vai somar 40 horas semanais, né? E podem trabalhar das 8 ao meio-dia, né, de sábado, para completar as 44 horas semanais. Entendi. Agora, quem está nos assistindo deve estar com uma pulguinha na orelha concernente a essa pergunta. E como se fala de mercado, shopping, né, fast food, que fica de segunda a segunda, eu tenho um amigo que trabalha em fast food, ele só tem uma folga na semana, e outros também tem determinados mercados, como são grandes, nesse feriado que nós tivemos agora ontem, que foi na terça-feira, que é feriado nacional, muitos mercados ficaram abertos. E como você fala sobre esse tipo de estabelecimentos que são grandes, multinacional, tem também uma redução, entra também nesse perímetro? Então, durante a pandemia houve essa redução, né? Agora que a pandemia já acalmou, que a economia está voltando a crescer, se movimentar, a jornada de trabalho está voltando à normalidade. Então, para quem trabalha no comércio, shoppings e etc., você acaba tendo a compensação de horas, a compensação de jornada. Maiores, né? Quando ultrapassa aquela jornada que eu acabei de dizer, de 8 horas por dia e 44 semanais, ultrapassando essa jornada, você tem a obrigação, o empregador tem a obrigação de pagar hora extra para esse funcionário. Então, as horas extras geralmente costumam ter um acréscimo de 50% no valor da hora. Então, se a hora do funcionário custa R$ 6, ele vai pagar 50% a mais. Né? Então, entendi. ele vai pagar R$ 6 mais R$ 3, que é 50%, ele vai pagar R$ 9 a hora trabalhada acima dessa jornada de 44 semanais.
A empresa em si, a empresa multinacional em si, ela não pode criar esse olho grande de querer, né, só benefício para a empresa dela, e ela também tem que pensar no bem-estar, na saúde mental e emocional de todo empregador, porque todo empregador ele precisa o quê? Ter o seu descanso, ele precisa o quê? Ter a sua família, seu lar. Nós sabemos que quando veio a pandemia, foi a pandemia acontecer para que muitas famílias viessem o quê? A se unir, a estarem junto. Tem muitos pais, por seu cabeça, tinha que sair para poder ficar fazendo hora extra, poder trazer o pão de cada dia para dentro das casas. E eu estava perguntando, falei assim, poxa, vou perguntar ao doutor sobre isso. As empresas multinacionais, ela tem que cair a consciência dela de ver que todo empregador precisa ter um repouso, precisa ter a saúde mental e ter um descanso. E não pensar em só trabalho. Você vê que quando a pessoa só pensa no trabalho, tem danificado e danificou, você como, né, advogado trabalhista, você sabe disso, danificou a saúde mental de muitas pessoas, não foi, doutor? Sem dúvida. A pandemia, ela gerou não só prejuízos econômicos, né? Então, o prejuízo econômico, ele traz também os prejuízos mentais, né? De psicológicos para o trabalhador, né? E as empresas, não só as multinacionais, qualquer empresa, quando a empresa ela pensa no trabalhador, ela pensa no bem-estar do trabalhador, a empresa ela vai ser recompensada, porque aquele trabalhador vai ter uma jornada mais promissora, ele vai ter uma jornada de trabalho mais feliz, mais rentável, mais produtiva, né? E a legislação trabalhista ela protege isso, porque o trabalhador cansado, né, ele comete comete mais erros do que normal. E perde até a vontade de trabalhar. Quando vai chegar na empresa, e aí vai para onde hoje? Tem que trabalhar. Eu perguntei isso, eu estava no Rio de Janeiro, né, e eu perguntei para algumas pessoas, o mercado está aberto hoje, pleno feriado nacional? Agora a gente só fecha, um mercado grande no Rio de Janeiro, a gente só fecha agora no Ano Novo. Falei, caramba, então quer dizer que os funcionários, tem alguns funcionários já estão indo para as empresas trabalhar, né, desgostoso, sem prazer, desanimado, ao invés de ir trabalhar motivado. A questão do final de ano, festas, né, são comemorações que o comércio ele se aquece. Né? Então, os empresários eles querem aumentar o lucro, né? E precisam ter esse aumento de lucro, né? Principalmente nessas fases nessas datas comemorativas. E o que a gente consegue fazer, acontece muito no comércio, é que o empregado que trabalha domingo, feriado, como ele ganha domingo e feriado, por exemplo, quando ele trabalha além da jornada, a hora extra dele não é adicional de 50%, é adicional de 100%. Ele ganha em dobro, né, para compensar esse trabalho que ele está tendo num dia que ele poderia estar com a família, descansando e aproveitando. E quando não tem essa remuneração em dobro, né, ele tem também a questão da compensação. Né? Então ele trabalhou um domingo, né, ele vai folgar um outro dia da semana para poder ter aquele descanso com a família, né, e aquele descanso merecido para ele poder reunir forças para continuar trabalhando. Entendi. Doutor Tiago, a questão trabalhista, como advogado, é o teu forte? Sim, o nosso forte é trabalhista. Né, o meu escritório atua há 11 anos no mercado, né, só eu de vivência trabalhista eu tenho 16 anos na vivência trabalhista, né, e a gente costuma defender os empregados e empresas também, porque a gente tem, a gente vê erros dos dois lados, né, então tem exageros dos dois lados, não é só os empresários que exageram na cobrança excessiva com os funcionários, tem os funcionários que também fazem corpo mole, que também deixam de fazer o seu serviço e acaba prejudicando a empresa. Né? Então, é aquilo que eu disse, é uma via de mão dupla. Né? A empresa precisa do funcionário e o funcionário precisa da empresa. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Por isso que eu digo uma contraprestação. Se você desempenha o seu trabalho corretamente,
faz tudo direitinho, você vai receber por aquele Sim, trabalho com que você certeza. prestou, né? E a empresa também, se a empresa recebeu aquele trabalho bem feito pelo funcionário, a empresa também tem que cumprir a Fazer por parte onde dela. te remunerar, né? Exatamente. Agora eu fico imaginando, em 16 anos, preste atenção pessoal, 16 anos de experiência que o Dr. Tiago tem, imagina aí os casos, relatos, eu gostaria até que ele falasse alguns, né, de pessoas que chegaram para ele, fazendo corpo mole. Ah, doutor Tiago, eu trabalhei na empresa tal e eu deixei de fazer isso. Aí o doutor Tiago já chegou com aquela repreensão. Porque tem, não tem, doutor Tiago? Muitas pessoas fazendo corpo mole. Ó, ainda mais nas funções que eu falei aqui, ó. Mercado, fast food, shopping, filho. Esquece, vocês sabem que vocês vão ralar mesmo. Ainda mais para quem está começando, ó, para quem está começando a carreira trabalhista. E para quem, um exemplo, tem a sua profissão e não conseguiu ainda emprego na sua área, o que aparecer você tem que pegar. Sim. Né, por aí, mais ou menos? Na verdade, eu acho assim, o mercado ele conspira para a sua situação atual. Sim, atual, isso aí. Então, se você tem um bom currículo, se você tem uma boa experiência, a tendência, lógico, é você conseguir bons empregos. Sim. Né? Você está preparado para aqueles bons empregos. Se você não tem aquele preparo, aí você vai ter que se sujeitar a essas questões de poder ter que trabalhar em locais com menos capacidade financeira, né, que vai te pagar menos. Porém, ele vai te pagar menos, mas você vai adquirir experiência, vai adquirir uma qualidade de trabalho para poder galgar algo melhor, né? É isso aí. Tudo começa de onde? De baixo. Quando a gente começa de baixo, daqui a pouco vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí vai virar o quê? Um doutor, que nem o doutor Tiago aí, ó. Empresa. Um homem bem sucedido. Você atende aonde aqui em São Paulo, Eu atendo doutor? na região da Barra Funda, né? Em frente. Aqui perto, né? É na Zona Oeste, né? Zona Oeste? É próximo daqui. Próximo daqui, né? Isso. E você vai encontrar o nosso escritório em frente ao Fórum Trabalhista. Rapaz, já sai dali do escritório, já vai resolver a causa, já carimba o martelo, bate o martelo ali e já resolve Exatamente. tudo. Eu gostaria que você falasse um pouco, doutor, sobre rescisão contratual aqui. Certo. Então, a questão da rescisão contratual continuam os mesmos tipos de rescisão contratual. A gente tem a dispensa imotivada, que é a mais comum, né, na qual a empresa não tem mais interesse nos trabalhos daquele funcionário, né, e a empresa comunica esse funcionário de que não tem mais interesse no trabalho e que o contrato dele vai ser rescindido. Essa rescisão, a empresa ela tem que dar um aviso prévio para aquele trabalhador, né, pensando no trabalhador, porque aquele trabalhador ele vai entrar no banco dos desempregados. Né? Então, aí a empresa tem que dar esse aviso prévio para que aquele funcionário possa se recolocar no mercado de trabalho. Né? Então, ele tem que ter um tempo para poder fazer entrevistas, procurar emprego, né? Se qualificar melhor para pegar uma oportunidade melhor. Né? Então, esse aviso prévio ele é de 30 dias e o funcionário que faz a opção, né, de uma redução na carga horária de trabalho dele de 2 horas por dia, né, ou dele trabalhar na jornada normal, que ele já trabalhava, né, reduzindo 7 dias no final do contrato, do prazo de experiência. Sim. Tá? E feito isso, rescinde o contrato do funcionário, a empresa tem que pagar todas as verbas trabalhistas rescisórias, como aviso prévio, férias, 13º, fundo de garantia, multa de 40%, né? E o funcionário, dependendo do tempo que ele trabalhou na empresa, ele vai ter direito a seguro-desemprego também, né? Para poder resguardar ele nesse período de desemprego. Outro tipo de dispensa é a dispensa por justa causa, tá? Então é aquela temida justa causa. É, a temida justa causa. Né? Olha, doutor, é o mais temido de todos, é o tal da justa causa. Isso. Gostaria até que você falasse. Essa justa causa não é só a empresa que dá no empregado, não. O empregado também pode dar uma justa causa no empregador, né, quando o empregador deixa de cumprir as obrigações dele. Só que essa justa causa no empregador ela é chamada de rescisão indireta do contrato de trabalho. Né? Essa rescisão indireta, o funcionário rescinde o contrato de trabalho,
por culpa do empregador, né? Olha. E sendo comprovada essa culpa, o empregador tem que pagar tudo para o funcionário, né? Fundo de garantia, pessoas não sabem disso, né, doutor? seguro-desemprego, multa de 40%, todas as verbas como se a empresa tivesse dispensado ele. Agora, a justa causa normal, o empregado ele tem que ter cometido uma falta grave, né? Ou ter praticado várias faltas que a empresa já advertiu aquele funcionário, já suspendeu ele. aquele funcionário, e aí um conjunto de advertências e suspensões, aí a empresa pode aplicar essa justa causa no empregado também. Eu acho que muitas pessoas não sabem concernente a isso que o doutor Tiago está relatando aqui a respeito do próprio empregador, né, fazer uma justa causa com do empregado. O empregado fazer uma justa causa com o empregador. Muitas pessoas não sabem concernente a isso. Que o nome dessa rescisão, ela se chama rescisão indireta. Rescisão indireta. Isso, aí é quando o empregador deixa de pagar o salário, atrasa o salário, deixa de pagar o fundo de garantia daquele funcionário. Né? Plano de saúde, se tiver plano também? De saúde, se o empregado tem direito ao plano de saúde, se a convenção estabelece. Os benefícios em si, que você diz, que a pessoa tem o direito de receber, que já recebe todo mês, e o empregador deixa de pagar algum dos benefícios, o próprio empregado, ele tem o direito de fazer essa justa causa contra a empresa. Exatamente. Né? E, por exemplo, o empregador não paga o vale-transporte para o funcionário. Como que o funcionário vai trabalhar sem o dinheiro do vale-transporte? Entendeu? Então, aí o funcionário pega, adverte a empresa, solicita o pagamento, né? E a empresa não fez a regularização, o empregado ele pode entrar com essa rescisão indireta do contrato. E isso, doutor, é para as empresas, que é para o funcionário, que no caso tem trabalho de carteira assinada, não é isso que você fala? Sim, sim. Para quem é CLT? Então, a CLT, o funcionário ele tem que ter a carteira de trabalho registrada. Sim. Tá? Para ser empregado, ele tem que cumprir 4 requisitos. Ele tem que ter a pessoalidade, só aquela pessoa faz o trabalho para o empregador ou para a empresa. Tá? Ele tem que ter a onerosidade, ele tem que receber a contraprestação mensal, né? Todo mês ele recebe o salário. Ele tem que ter a habitualidade, ele tem que ter o hábito de trabalhar. Então, o que é o hábito de trabalhar? Você trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? De 3 vezes a mais vezes por semana. Tá? E quando você tem essa habitualidade, onerosidade, a subordinação, ele tem que receber ordens do empregador. Sim. Tá? Cumpriu todos esses requisitos, é empregado, tem que ter carteira de trabalho registrada, né? Tem que ter todos os direitos trabalhistas garantidos pela CLT e pela legislação em vigor. Uau, doutor Tiago dando um show aqui pra gente, falando tudo sobre as questões trabalhistas. E como você já falou que você trabalha, o teu forte era trabalhista, não é isso, doutor? Área trabalhista. E pode falar. Então, a gente atua muito na área trabalhista, defendendo os direitos dos empregados e dos empregadores. E os empregadores também sofrem com maus funcionários, como eu já disse, né? E tem aqueles funcionários que fazem corpo mole, como você bem disse também. Então, esses funcionários que fazem corpo mole, né, às vezes sofrem uma punição mais grave, né? São advertidos, são suspensos, sofrem uma justa causa. Doutor, tomei uma justa causa, tal, não era devido, não fiz nada. E esquece do passado, que ele teve várias advertências, várias suspensões, ele foi advertido, ele assinou, né, muitas vezes, e aí tomou aquela justa causa e ele fica desesperado, né, porque vai ficar sem emprego, vai ficar sem as verbas. A carteira fica manchada também, né? Não, a carteira de trabalho não pode ser feita nenhum tipo de anotação referente à justa causa, tá? Principalmente para você evitar que aquele funcionário se recoloque no mercado de trabalho. Se você coloca justa causa na carteira de trabalho, isso daí vai ficar marcado realmente. Quando o funcionário for procurar um emprego, vai ver justa causa, o empregador não vai querer contratar. Entendeu? Então é proibido fazer isso, né? E qualquer tipo de menção ou ato parecido com isso, denegrindo a imagem do trabalhador, o funcionário, ele inclusive, ele pode processar a empresa por danos morais.
né? Então tem que tomar muito cuidado, o empregador também não pode expor o funcionário nesse sentido. E ambas as partes, né? Porque também tem empresas que a gente assina um termo de confidencialidade que o próprio o empregado não pode ficar expondo o que aconteceu na empresa. Ah, eu era da empresa tal, a empresa não vale nada, porque o empregador faz isso, faz aquilo, entendeu? Não é bom também, isso fica a dica, assim como o doutor Tiago está falando do empregador não fazer isso com o empregado, a mesma coisa, o empregado não fazer com, né, a própria empresa, de querer denegrir a imagem da empresa, falando mal da empresa por alguma situação, algum ato que você venha ter cometido dentro do local, não é isso, doutor? Não, sem dúvida. A empresa também ela tem que se resguardar pela própria imagem. Então, da mesma forma que a empresa não pode denegrir a imagem do funcionário, o funcionário também não deve denegrir a imagem da empresa. Tá? Como diz aquele ditado, você não pode cuspir no prato que você comeu. Sim, né? Com certeza. Então você tem que ter um respeito mútuo. Né? Independente da forma da dispensa, se a empresa aplicou uma justa causa naquele funcionário ou não, né, não dá o direito do funcionário que sofreu uma justa causa sair com um carro de som denegrindo a imagem da empresa. Com certeza. Tá? Então tem que resolver essas situações da maneira correta, né, do contrato de trabalho, na legislação, utilizar dos meios jurídicos cabíveis, né, entrar com um processo trabalhista, pedindo os direitos que entende devidos, e aí é o juiz que vai aplicar essa situação. Entendi. Tudo concernente a questões trabalhistas, nós temos aqui o doutor Tiago Correia, né, que já está explicando, vai falar com vocês pessoalmente, vocês vão entrar em contato com ele, daqui a pouco ele vai estar passando telefone de contato, redes sociais, tá? Vocês estão com alguma dúvida, algum questionamento, estão passando por qualquer tipo de problema trabalhista, não é isso, doutor, que você resolve? Sim. Pode falar. Qualquer tipo de problema trabalhista, né, atuamos também na área previdenciária, então, legal. Pessoas que estão com problema com a previdência, querem se aposentar, querem pleitear seus direitos perante os órgãos públicos, a gente também faz. Cuidamos também da área civil, né, dos clientes, porque tem clientes nossos da área trabalhista que precisam também dos nossos serviços na área civil, Sim. né, na área previdenciária, então a gente ajuda esses clientes, né, a conseguir o êxito nos processos deles. E o bom do teu escritório, doutor Tiago, que o teu escritório une útil e agradável no sentido de trabalhista, porque é o que todos nós temos enfrentado, estamos passando por situações trabalhistas e também de previdência para quem quer se aposentar. Muitas pessoas precisam da aposentadoria, não sabem como se aposentar, e lá no teu escritório vocês nem dão todo o auxílio e apoio para essas pessoas, né? Sim, exatamente. A gente pega funcionários que às vezes estão trabalhando, sofrem um acidente, precisam ficar afastados, né, não conseguem receber da Previdência aquele período de afastamento, não recebem da empresa aquele período. Isso entra naquele paredão previdenciário. Né? O funcionário ele se machucou, às vezes se machucou na empresa, só que o INSS não reconhece, a empresa também não pode pegar aquele funcionário para trabalhar porque ele está lesionado, está com problema de saúde, e fica naquela questão daquele impasse. Nem o INSS paga, nem a empresa paga, o funcionário vira aquela bolinha de tênis, né, um raquetando para o outro lado. E chega a um ponto de até algumas pessoas, né, até desistirem. Já deu 1 ano, já deu 2 anos, já comprei aqui uma carrocinha de cachorro-quente, já estou vendendo, já estou ganhando, né? Não é por aí, né, doutor? A pessoa não pode desistir, ela tem que ir em busca dos seus direitos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer que se você tem o direito, você tem que correr atrás dele. Sim. É a mesma coisa que você tem direito a 10 mil reais, é a mesma coisa que você está andando com 10 mil reais na rua, né, e uma pessoa te assalta. É verdade. Né, e levou seus 10 mil reais. Né? Então, se você tem o direito de 10 mil reais, você tem que buscar o seu direito de 10 mil reais. Tem o direito de 20, de 20, e assim seja. Você não pode deixar os seus direitos para os outros. Tá? Então, busque o seu direito, entre em contato com um advogado da sua confiança. Se quiser entrar em contato, a gente fica à disposição também para tirar dúvidas dos telespectadores. Podem entrar em contato, né? A gente vai passar o Instagram, o telefone, né? O meu Instagram é thiagocorreia.advogado, né? O meu telefone é o DDD 11 98211 8484.
E temos também o telefone fixo do escritório, que o DDD é 11 2597 3635. 2597 3635. E busque os seus direitos, busque informação, procure um advogado, né? Que você vai ter mais informações, você vai ter mais clareza e não vai deixar os seus direitos para as outras pessoas. E a recomendação que eu passo para vocês, que é o advogado de confiança que nós temos aqui para todo o Brasil, é o Dr. Tiago Correia, que já esteve aqui conosco falando, fora outros assuntos maravilhosos, bem pertinentes, e hoje nos auxiliando com questões trabalhistas e também vai te auxiliar com questões também de aposentadoria. Doutor Tiago, sem palavras, irmão, muito obrigado. Eu que agradeço, mesmo, tá? Espero voltar mais vezes. Com certeza, pode ter certeza disso. O horário, horário comercial que você Horário atende? comercial Segunda, das 9 às 18, né? A gente faz o atendimento. Segunda a sexta? Segunda a sexta-feira. Pode entrar em contato que a gente vai tirar suas dúvidas. É isso aí. Aquele ditado popular, não deixe para amanhã, que você pode fazer hoje. Já liga, ó, terminando aqui, já liga para o doutor Tiago, já entra em contato com ele para ele poder aí, ó, né, assinar os documentos para você. E o escritório dele é de frente para o fórum. Ô, benção! Muito obrigado, doutor Tiago. Eu que agradeço. Tudo de bom. Bom, aqui no nosso programa só temos pauta de qualidade e importantíssima para você. Nós vamos para os intervalos comerciais rapidinho. Já voltamos. Não muda de canal não, hein? Obrigado. Deu tempo?